Olá! Na última aula nós fizemos questões relacionadas ao Enem, relacionadas aos conhecimentos geométricos do Enem de 2009 e 2010. Você deve ter visto ali que era um material muito denso, justamente porque em 2010 nós tivemos uma reaplicação de prova. Em 2011 e 2012 não tivemos reaplicação, então esse material é um pouco menor do que o material da aula passada. Ele tem 14 páginas e mesmo assim nós temos questões tanto de 2011 quanto de 2012. Então não vamos perder muito tempo, vamos fazer o máximo de questão possível. Vamos começar por 2012. Procure lá, nós estamos na página 1. Eu vou passar um pouquinho, eu quero escolher um bacana aqui, questões que podem aparecer na sua prova, né? Vamos começar com a questão de número 6. A questão de número 6 da página, deixa eu localizar a página. Página 3. Questão 6, página 3. É uma questão que praticamente a gente nem faz conta. E esse tipo de questão é bom você se atentar. Nos últimos 3 anos, 2011, 2012 e 2013, apareceram questões sobre projeções. Então, atenção, olha o que ele está dizendo. Vamos lá. Questão de número 6. O globo da morte é uma atração usada em circos. Ele consiste em uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde os motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir, tem-se na figura 1 uma foto do globo da morte e na figura 2 que ilustra o globo da morte. Então, o globo da morte nada mais nada menos do que algo que nós estudamos chamado de esfera. Lembra como calcular o volume de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. Lembra como calcular a área de uma esfera? 4πr ao quadrado. E algumas relações envolvendo esfera inscrita em esfera circunscrita. Mas vamos lá, não é isso que ele está querendo. Na figura 2, o ponto A no plano do chão, onde está colocado o globo da morte, e o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano do chão. Como que é o nome daquele arco que ele pegou, você lembra? Aquele arco AB que ele pegou, que está exatamente rodando a esfera na vertical, que está perpendicular ao chão, é um arco maior, é um arco máximo. Esse arco máximo é um arco que passa pelo centro. Se você pegasse um arco um pouquinho mais para a direita, ele não passaria pelo centro. Aí não seria um arco máximo. O que mais que ele fala? Suponha que há um foco de luz direcionado para o chão, colocado no ponto B, e que o motoqueiro faça o trajeto dentro da esfera, percorrendo uma circunferência que passa pelos pontos A e B. Então o que ele está dizendo é, o motoqueiro vai fazer o trajeto verticalmente, perpendicular ao chão, ok? E tem uma luz lá no ponto B. Essa luz está filmando, está iluminando o motoqueiro, fazendo exatamente esse movimento. O que ele está falando? Percorrendo a circunferência. A imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no plano do chão. Então, atenção. Você tem a resposta, você está vendo o gabarito ali, né? E alguns de vocês não estão entendendo como é que a luz de cima, o motoqueiro está andando assim, como é que no plano do chão isso vai fazer um segmento de reta. Vamos com calma. A ideia de projeção é uma ideia que está aparecendo nos últimos anos do Enem. Então pense bem, vamos supor que eu tenho um plano do chão aqui. Um plano. Esse plano está no chão, ok? É um plano que está no chão e tem alguma coisa aqui em cima. Vamos fazer assim, dessa maneira. Legal. Agora, pega para mim esse ponto. Vamos supor que esse ponto está fora do plano. Ele não aparece no plano, pertencente ao plano. Ele está fora. Eu tenho um plano e tenho um ponto aqui fora dele. Muito bem. Agora, pense bem. Se eu levar esse ponto perpendicularmente ao plano, esse ponto está aqui. Deixa eu aumentar para você. Esse ponto P, esse é o ponto P'. Eu digo para você que quando eu faço a sombra do ponto P lá no plano, eu vou encontrar o ponto P'. A palavra sombra é exatamente o que nós chamamos de projeção ortogonal. Projeção ortogonal é uma sombra que bate perpendicular a um plano. Repare só, se eu jogar uma luz aqui de cima, essa sombra, a sombra desse ponto, vai bater exatamente aqui, perpendicularmente, nesse plano. Eu digo para você que o P' é a projeção ortogonal do ponto P. Agora, peraí. E se eu não colocar um P'? Vamos fazer o seguinte.
Eu vou apagar para você esse P. Eu vou manter aquele plano ali, ok? Esse plano vai continuar aqui. E eu quero fazer uma outra coisa, um outro desenho. Vamos tentar fazer esse desenho aqui, ó. Pode ser assim. Vamos fazer dessa maneira. Agora, você consegue enxergar qual é o desenho que esse desenho faz aqui no plano? Pense bem. Vamos jogar uma luz aqui de cima, tá? Estamos jogando uma luz de cima. Essa luz bate perpendicular ao plano. E eu quero saber que desenho que isso aqui faz. Veja, da maneira que você enxerga esse desenho, você pode enxergar de vários modos, né? Vamos supor que esse desenho está no plano do quadro, ok? Vamos supor que esse desenho não faz curvas saindo do quadro. Vamos supor que ele está exatamente no plano do quadro e nós temos um plano daí sim, que está saindo do quadro aqui embaixo. Como que essa sombra vai ficar? Pense bem, esse ponto vai ter essa projeção, esse ponto vai ter essa projeção, esse ponto vai ter essa projeção, esse ponto vai ter essa projeção. Até o último, né? Acho que eu não vou até o último porque não vai caber, vamos prolongar um pouquinho menos, ó. Esse ponto vai ter essa projeção. Qual é o desenho que este desenho projetou no plano? Qual desenho que formou? Ora, formou um segmento de reta. Dessa maneira. Então, repare uma coisa. Aquela curva que estava no plano do quadro, né, mas é uma curva, quando você joga uma luz de cima, ela bate perpendicularmente no plano, formando um segmento de reta. Comece a se acostumar com isso, tá? Algumas coisas que você pensa que são curvas, em outros planos, projetando em outros planos, elas podem ser segmentos de reta. É exatamente o que acontece nesse exemplo que eu dei para você. Agora, vamos imaginar o globo da morte? Veja bem, eu estou fazendo o globo da morte, é um arco, ou melhor, é uma circunferência que está perpendicular ao plano do chão. Então vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui essa circunferência, vamos supor que essa circunferência está assim. É exatamente aquela circunferência vertical que você está vendo. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, e você está vendo aí no seu desenho que aqui está tudo cortadinho, né? Mais ou menos assim. E aí o motoqueiro vai fazendo esse desenho. Ele vai circulando verticalmente, perpendicular ao chão. Vamos tentar desenhar o chão aqui? Vamos ver se eu consigo. Se eu tenho sucesso nesse desenho aqui. Alguma coisa assim, ó. Pode ser assim. Vamos supor que o plano do chão esteja aqui. Agora pense, enquanto ele está fazendo esse segmento, o que você vai enxergar aqui no plano? Pense bem, você está andando assim, ó, perpendicular ao chão, e a luz está aqui em cima. O que esse perpendicularismo vai gerar aqui no plano? Ele vai gerar um segmento de reta. Eu vou tentar tirar esse ponto A para desenhar para você esse segmento. Ele vai gerar alguma coisa assim, ó. Dessa maneira. Mais ou menos assim. Vai ser um segmento de reta, com certeza. Imagine você lá em cima, deitado assim, ó. Deitado assim no globo, lá no ponto B tá o teu olho. Lá no ponto B. Agora enxergue o cara fazendo assim. Se você fizer uma sombra no chão, você vai enxergar uma linha reta. Ele está fazendo esse círculo, mas enxergando lá de cima, olhando de cima lá para baixo, no plano você enxerga uma linha reta, que é exatamente esse trajeto. Se você não entendeu enxergando assim, tente fazer de um outro jeito. Tente desenhar de lado. Por exemplo, desenhe de lado. Vamos supor que ele está fazendo essa curva, ok? No plano aqui do chão, ele está fazendo exatamente esse movimento aqui. Vamos ver se eu consigo representar para você. Ele faz esse movimento, ó. Esse segmento aqui. Quer dizer, ele está aqui, depois ele vai, chegou aqui. Agora ele vai voltar. Ele está voltando, olha aqui no plano, ó. Ele vai voltando, sobe, desce. Subiu, até lá em cima, agora desce. Ele vai descer, ele está se aproximando cada vez mais daqui. Agora, se você continuar, ele vai seguindo de novo para o meio de onde ele partiu do ponto A. Ok? Então essa resposta letra E, vá se acostumando com essas coisas que são complicadas a gente perceber e pega muito candidato. Tomara que peguem os nossos concorrentes, né? Você vai acertar essa questão. Ok? Seguimos, vamos lá. Então resposta letra E é aquele segmento de reta que aparece ali. Dê uma olhada para mim, eu quero escolher a questão de número 8. Questão de número 8, localize lá a página 4, questão 8 diz o seguinte. Maria, peraí que eu perdi aqui. Aqui.
Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Olhe bem, nós temos 3 caixas planificadas. Então a Maria é como se ela tivesse comprado a planificação e depois ela vai ter que dobrar. Então olhe bem para isso. Isso foi uma aula que nós tivemos, né? Olhe bem para as planificações e me diga o que representa cada figura. Veja só, a primeira é uma planificação de algum sólido que tem 2 círculos. E além de ter 2 círculos, tem um retângulo. Peraí, nós estudamos um sólido assim, não foi? Era um sólido que quando você abria, formava uma área lateral em forma de retângulo. Esse sólido tem 2 círculos e tem um retângulo. Ah, então deve ser algo que nós chamamos de cilindro. Você lembra que quando a gente abre isso aqui vai formar um retângulo, exatamente dessa maneira, e vão ter ainda 2 bolas, né? Vai ter o círculo da parte de baixo e vai ter o círculo da parte de cima. Vai ter a base e a tampa. Aí você lembra de algumas coisas, não lembra? Para calcular essa área lateral. Você lembra que a altura desse retângulo é a mesma altura desse sólido, que eu ainda não falei o nome, e também você lembra que esse comprimento vermelho, olha só essa medida em vermelho que eu estou pintando para você. Esse vermelho, ele é coincidente com o comprimento da circunferência. O comprimento dessa circunferência de baixo, que eu também pintei de vermelho aqui. Esse comprimento é o mesmo que esse, é 2πr. Você multiplica 2πr com h e encontra a área lateral. Que figura é essa? Esse sólido é um cilindro. O primeiro é um cilindro, você já elimina a letra B e a letra C. Cilindro é o primeiro. Agora, olhe para o segundo sólido. Ou melhor, olhe para a segunda planificação. A segunda planificação tem um pentágono. Tá vendo que tem um pentágono na parte de cima, superior, e na parte de baixo, inferior? Um pentágono em cima e embaixo. Então, peraí. Tem 2 pentágonos. Não pode ser um cilindro. O cilindro tem a base circular. O pentágono é a base de um prisma. Esse prisma que está aí tem exatamente 5 retângulos em volta e o pentágono tem a base e a tampa, justamente para fechar com 5 retângulos em volta. Nem vou acabar desenhando aqui, mas nós temos uma caixa, um prisma de base pentagonal. Então só pode ser a letra A a resposta, mas vamos continuar. Você consegue enxergar que o último desenho é uma pirâmide? Veja bem, uma pirâmide de base triangular. Por que é de base triangular? Aquele triângulo que está em branco é a base da pirâmide. E aí, quando você tenta fechar essa pirâmide, tenta unir aqueles vértices ali, você vai formar uma pirâmide de base triangular. Olha só, aquele triângulo branquinho equilátero é o triângulo da base, alguma coisa assim, ó. Dessa maneira. E aí nós temos a pirâmide formada mais ou menos assim. Não vai ficar muito bom, né? Deixa eu tentar pontilhar aqui também. Aí eu viro para cá e viro para cá. Se você for montar, vai ficar uma pirâmide de base triangular. Ok? Então nós temos cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. Resposta letra A. Eu não duvido nada que tenha uma questão muito parecida com essa no seu Enem de 2014. Ora, planificação é uma coisa importantíssima. Você tem que saber planificar os sólidos. Atenção! Na maioria das vezes que a planificação tiver um trapézio, na verdade 4 trapézios, ele está trabalhando geralmente com um tronco, ok? Lembra de tronco de pirâmide? Por exemplo, ó, vou fazer uma pirâmide aqui de base quadrada e vou tentar cortar, eu vou tentar tirar uma pirâmide menor. E aí nós estamos chamando de tronco. A gente passa um plano na horizontal e eu apago tudo que está em cima. Essa pirâmide que aparece em cima eu não quero mais enxergar. Eu quero enxergar só esse desenho de baixo. Como que é o nome disso? Isso aqui é um tronco. Quais são as figuras geométricas que você enxerga? 4 trapézios nas laterais, 4 trapézios e 2 quadrados. Veja, você até poderia fazer um tronco aqui, tá? Mesmo que você fizesse um tronco nessa pirâmide, você ainda ia encontrar trapézios, né? Corta, forma o triângulo, apaga a parte de cima e você continua enxergando trapézios. Só que agora são 3.
Você tem um triângulo da base, um triângulo na tampa e 3 trapézios. Então atenção, apareceu o trapézio, já comece a pensar, tronco. Mas cuidado, tá? Pode ter exceção. Pode ser que o trapézio, por exemplo, seja a base de um prisma. Então tente analisar com cuidado para ver se você consegue enxergar a base maior e a base menor. Ok? Seguimos. Vamos lá, vá passando aí no seu material. Já estou passando na página 5, você vai acompanhando. Tem ali uma questão de prisma, vou pular. Tem a questão 12, a questão 12 é bem bacana. Vamos fazer a questão 13? Acho que a questão 13 é bem legal e pode aparecer no seu Enem também. Estamos na página 6. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que ele encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, o seu formato. Então, quando ele está encolhendo, ele vai manter o formato. Se ele era um retângulo, ele continua um retângulo. Que mais? A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento x no comprimento e largura y. Que mais? A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é tanto. O que ele está falando? Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem. A área perdida do forro após a primeira lavagem. Peraí, vai tentando rabiscar alguma coisa enquanto eu vou apagando aqui rapidinho. Olha só, questão 13. Essa questão, ela traz para você um retângulo, deixa eu tentar desenhar mais bonito. Você já viu nessas 20 aulas, ou melhor, 18 aulas, que o desenho não é uma perfeição, né? Aí nós dividimos assim, e formou um retângulozinho aqui embaixo. Ele deu as dimensões, né? Ele falou que aqui é x, y, e falou que tudo isso daqui era quanto? Era 5 e tudo isso daqui media 3. Agora, peraí. Essa questão é mais uma questão algébrica do que geométrica, mas eu quero te explicar uma coisa. Olha só. Ele já disse para você qual é a área que isso vai ter, mas o Enem não precisava te dar essa informação. Olhe bem, ele disse para você qual é a área do novo forro. Essa área que eu estou pintando para você já é a área nova. A área nova que ele deu para você na última linha do enunciado. Ele falou lá, o forro após ser lavado é tanto. Agora, peraí, eu quero comentar uma coisa com você. Olhe bem para essa área preta que eu estou pintando para você. Me diga se é muito difícil você acreditar no Enem. Olhe bem, eu sei que tudo isso daqui mede 5, esse comprimento. E esse pedacinho é x, que foi o comprimento que encolheu. É algum absurdo você deduzir que essa medida aqui é 5 menos x? Claro que não. É óbvio que a largura vai ser 5 menos x, porque eu tinha 5 de comprimento e ele encolheu x. 5 menos x é a largura. Agora, vamos olhar o comprimento aqui. A altura do retângulo. Eu tinha 3. E aí encolheu y. O y foi embora. Se encolheu y, não é nenhum absurdo eu colocar aqui 3 menos y. Então, essa questão é mais legal para a gente comentar do exemplo que o exercício deu. Essa região em preta vai ter a área 5 menos x vezes 3 menos y. O Enem não precisava ter dado essa informação para você. Mas tudo bem, nem vai importar muito para a gente fazer a questão, né? Olha a pergunta dele. Nessas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem. O Enem não está interessado nesse retângulo aqui. Então olhe para cá que eu vou apagar. Olha aqui. O Enem não quer saber do retângulo preto. O Enem quer saber a área que se perdeu. Olha só, a área que se perdeu não é a que eu estou apagando. A área que se perdeu é essa área que eu estou deixando para você. Vou apagar isso daqui, vou apagar isso aqui que foi eu que fiz. Essa área que sobrou é a área que se perdeu. Muito difícil? Vamos calcular isso aqui? Começando com esse retângulozinho. Esse retângulo pequenininho tem área quanto? Esse retângulo pequenininho tem área x vezes y. É o comprimento vezes a largura. Agora, vamos calcular a área de cima? Olhe para essa área aqui. Essa área que eu estou pintando em azul. Ora, essa área tem várias maneiras de calcular, né? Você pode usar, por exemplo, aquele comprimento que eu te dei. Esse comprimento que eu te dei é o comprimento 3 menos y. Então, quanto dá essa área? Ora, essa área azul
é 3 menos y vezes x. Vou escrever aqui. 3 menos y vezes x, portanto, a área azul pode ser representada por isso. 3x menos xy. Legal. Essa é a área azulzinha. Agora vamos fazer a área preta. A última cor que eu tenho, essa área preta, que é a área desse retângulo, também foi perdida, né? Eu apaguei lá aquele retângulo porque não é aquilo que ele queria saber. Essa medida, eu sei que isso daqui vale 5 menos x, que era o que eu tinha escrito antes. Agora, esse pedacinho aqui é fácil de calcular. Fica 5 menos x vezes a altura do retângulo, que é y. Então, 5 menos x, tudo isso entre parênteses, vezes y. E aí eu consigo tranquilamente essa área preta, que é 5y menos xy. Legal. Agora, o que ele pediu mesmo? Ele pediu quanto dessa área foi embora. É só eu calcular a soma dessas áreas. Vamos somar a preta com a vermelha com a azul. Né? Fazendo a soma de todas elas, eu posso até cancelar. Vou montar aqui direitinho, né? Vamos montar aqui embaixo? Pode ser aqui do ladinho, ó. Vamos montar aqui. Aqui vai aparecer a soma. Então apareceu assim, 5y menos xy, isso aqui é o preto, mais xy, esse xy que eu coloquei é o vermelhinho, mais 3x menos xy. 3x menos xy é exatamente aquele azulzinho que eu coloquei aqui. Fazendo a soma, eu consigo cancelar o menos xy com o mais xy e nós encontramos a resposta do problema. Vai aparecer 5y mais 3x menos xy. Essa resposta te dá exatamente a resposta letra E. Resposta letra E, exatamente 5y mais 3x menos xy. Legal? Vamos fazer mais uma, dá tempo? Nós temos o seguinte, vamos passando lá. Estamos na página, já estou passando aqui, eu já cheguei na página 7. Tem uma questão de pirâmide ali, que é bem bacana, tem a ver também com as projeções. Seguimos na página 9. Até apareceu ali um desenho de um cone, se você está acompanhando aí comigo, apareceu ali um guarda-chuva. Achei qual eu queria fazer. Eu quero fazer a questão de número 27. Vamos lá. A questão de número 27 é uma questão de trigonometria que apareceu no Enem de 2011. Ela fala o seguinte. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, olha no desenho, a partir do ponto A, mediu o ângulo visual alfa fazendo mira num ponto fixo P na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P sob o ângulo de 2 alfa. É o desenho que está ali. É o desenho, ele deu ali um contexto, a trajetória do barco também está desenhada ali, e ele diz o seguinte. Suponha que o navegante tenha medido alfa igual a 30. Então, peraí, o Enem deu para você o alfa. Dane-se se é alfa e 2 alfa. Ele deu para você o alfa. Então vai lá no seu desenho, coloca o alfa igual a 30 e o 2 alfa igual a 60. Vamos já fazer isso daí. E aí, além disso, ele falou que a distância percorrida AB é igual a 2.000 metros. Com base nesses dados, calcule a distância do barco até o ponto P. Vou apagando o quadro, vai colocando os dados aí no seu problema. Vamos lá. Então, última questão da aula de hoje, 27. Vou desenhar aqui. Temos o ponto A, o ponto B. Ele segue assim, depois desce dessa maneira. Muito bem. Lá em cima é o ponto P. Aqui está, aqui é o ponto B. Vou colocar usando, nem vou colocar alfa, hein? Vou colocar aqui o 30 graus e já vou representar aqui os 60 graus, ok? Legal. O que ele está perguntando? Ele quer saber a menor distância do barco até o ponto fixo P será. O que ele está perguntando para a gente é essa medida aqui. Essa distância que eu vou chamar de x. Esse pedaço x é exatamente a incógnita no nosso problema. Repare que ele quer saber a distância do ponto P até o barco, a menor distância. O barco vai andando, vai chegar uma hora que o barco vai estar a menor distância do ponto P. A menor distância é aquela distância perpendicular. Ok?
Então, é essa medida x que ele está encontrando, a menor distância, e a gente tem alguns dados, né? Ele falou para a gente que AB mede 2.000. Esse AB mede 2.000. Tenho uma palavra para você. Triângulo isósceles. Lembra o que é isso? Triângulo isósceles. A gente até chegou a fazer em aula um exercício bem parecido com esse, né? Olha para cá. Se esse ângulo é 60, esse que eu estou desenhando em vermelho é quanto? Ora, se esse é 60, esse em vermelho vale 120, porque esses dois ângulos são suplementares, eles somam 180. Agora pense bem, se esse ângulo é 30 e esse ângulo é 120, quanto é esse ângulo aqui de cima? Esse ângulo aqui de cima, ele também mede 30 graus. Veja comigo, aqui é 30, aqui é 120. Olhe para este triângulo que eu vou rachurar para você. Esse comprimento e esse comprimento. Esse triângulo rachurado é um triângulo isósceles, porque nesse triângulo a soma dos ângulos tem que dar 180, como tenho 30 e 120, obrigatoriamente esse ângulo é 30. Achou o triângulo isósceles? Vou desenhar para você aqui separado. Esse triângulo é o triângulo retângulo, essa medida é x, essa medida é 60 e eu vou pôr direto que a hipotenusa vale 2.000. Mas Guida, onde que você tirou que a hipotenusa vale 2.000? Ora, se o triângulo é isósceles, ele tem dois ângulos de mesma medida, então ele também tem dois lados de mesma medida. De acordo? Esse lado AB que está aqui, tem a mesma medida que o lado PB, justamente porque são triângulos isósceles, ok? Então eu vou fazer a conta ali. Eu tenho o cateto oposto, tenho a hipotenusa, vamos calcular seno. Seno de 60 é o cateto oposto pela hipotenusa, x dividido por 2.000. Seno de 60 você conhece, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tudo isso é igual a x sobre 2.000. Você pode cancelar o 2.000 com o 2 e encontrar o x. X é igual a 1.000 raiz de 3. Muito rápido? Veja só, eu simplifiquei o 2 com o 2.000, simplificando vai sobrar 1.000, né? Fazendo a simplificação, e eu já fiz a propriedade fundamental das proporções. Você pode fazer a multiplicação cruzada entre aspas, e você vai chegar em 1.000 raiz de 3. 1.000 raiz de 3, resposta letra B. Ok? Então tente terminar esses problemas e nas nossas próximas duas aulas, aula 19 e aula 20, nós faremos apenas questões do Enem 2013. Bacana? Nos vemos na próxima. Tchau!